Graça e paz, amados irmãos. É com grande alegria que eu venho aqui mais uma vez para abrir as escrituras com vocês. Hoje eu vou iniciar uma série de vídeos sobre um assunto muito importante, extremamente importante, que é igreja. Será que você sabe o que é igreja, biblicamente falando? O meu intuito com essa série de vídeos é demonstrar para vocês o que a palavra de Deus diz sobre a igreja. Hoje eu vou fazer uma breve introdução e também vou abordar a igreja sobre a terra. Então, o que é a igreja? Primeiro vamos na palavra original, a palavra grega. E a palavra grega para a igreja é eclesia. E a palavra eclesia tem dois significados possíveis. Um significado é o significado literal da palavra, que significa os chamados para fora. E tem um significado de uso, que é referido à junção das pessoas, à junção dos servos de Deus, ou seja, a assembleia dos santos, a assembleia dos discípulos. Então esse é o significado da palavra igreja, chamados para fora e a reunião dos santos. Agora nós vamos falar sobre a igreja no seu sentido geral. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, essa palavra só aparece 2 vezes. E as 2 vezes faladas pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou sobre a igreja no seu sentido geral, sobre a terra, e a igreja no seu sentido local, as reuniões. E hoje nós vamos tratar especificamente sobre a igreja que está sobre a terra. Então, sem mais demora, vamos lá. Abre as escrituras, livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18. E a palavra de Deus vai dizer bem assim. Antes disso, pegue a sua Bíblia. Vamos participar desse vídeo junto. Vamos nos dedicar à palavra de Deus. A palavra fala bem assim. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui está a primeira vez que o Senhor Jesus fala sobre igreja. E aqui ele está tratando da igreja no seu sentido geral. A igreja que está sobre a terra. Mas para a gente entender esse versículo e ficar claro, nós precisamos entender o contexto da palavra. O que está acontecendo aqui? Se você voltar um pouco antes, Mateus 18, 15, você vai ver que o Senhor Jesus pergunta aos seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? Então ele responde. Eles falam uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então o Senhor pergunta para eles: e vocês? Quem dizeis que eu sou? E Pedro se levanta e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta tanto agradou o Senhor, que o Senhor falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Pedro Bar-Jonas, porque não te revelou nem carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, depois de dizer isso para Pedro, ele fala esse versículo que nós acabamos de ler. Pois também eu te digo que tu eres Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma interpretação que diz que essa pedra é Pedro, mas não é verdade. Essa pedra que o Senhor está falando aqui, essa pedra é a revelação que Pedro alcançou dos céus. Ou seja, tu és o Cristo, o Filho
do Deus vivo. Sobre essa revelação, o Senhor Jesus edificaria a sua igreja. E você pode ver isso em diversos versículos. Eu vou te dar aqui algumas referências. Se você for em Atos 2:37, ali depois da pregação de Pedro, depois da descida do Pentecostes, os homens ali creram que Jesus era o Filho de Deus e foram batizados, e ali começaram a ser parte da igreja. Da mesma maneira, se você for no capítulo 8 de Atos, você vai ver Filipe indo ali na cidade de Samaria, pregando o evangelho. Muitas pessoas criam e eram batizadas, mais especificamente Atos 8, versículo 12. Então, mais uma vez, crer que Jesus é o Filho de Deus é a base, é aonde Jesus iria edificar a sua igreja. Mais uma referência também, Atos 16:15, ali onde Paulo estava pregando ali para Lídia e algumas outras mulheres. Elas também creram que Jesus era o Filho de Deus e foram batizadas. Então Jesus edificaria a sua igreja sobre essa rocha, essa pedra, e essa pedra é crer que Jesus é o Filho de Deus. Então, além dessa característica que é importante, crer no Filho de Deus, a palavra também dá uma outra característica da igreja aqui que é muito maravilhosa e está relacionado à salvação. A palavra de Deus diz bem assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, aqueles que fazem parte da igreja de Deus, essa igreja que está sobre a terra, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui há algo interessante, porque essa igreja sobre a terra, essa igreja que é invisível, essa igreja ela é composta de fiéis. Essa igreja ela é composta de salvos. Por isso nem eu nem você nós não conseguimos ver quem é essa igreja de verdade. Nós podemos ser ela, mas nós não podemos ver quem é essa igreja, porque essa igreja ela é composta exclusivamente de pessoas fiéis e salvas, porque eles prevalecerão contra o inferno. E aí você pode ver uma referência sobre isso em Atos 2:47, quando fala que ali o Senhor acrescentaria à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou seja, aqueles que prevaleceriam contra as portas do inferno, o Senhor acrescentaria à igreja. E também ali você pode ver lá em Atos 16, versículo 31, na experiência ali de Paulo e Silas quando foram presos, ali o carcereiro ia se matar e ali ele quer descobrir o que fazer para ser salvo, e Paulo fala para ele: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, mais uma vez a característica dessa igreja que prevalecerá contra as portas do inferno, que será salva. Uma outra coisa interessante sobre essa igreja é que ela não é constituída nem de tijolos, nem de paredes, nem de tetos, não é constituída de pedra, mas ela é constituída de pessoas, e Pedro vai falar sobre isso na sua carta. Lá em Pedro você pode ver 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. É muito interessante que essa igreja é feita de homens e mulheres, pessoas simples, mas que creram no Filho de Deus. Olha o que é a igreja. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então nós somos a igreja de Deus sobre a terra. Nós estamos sendo a cada dia edificados casa espiritual para oferecer sacrifício santo
e espirituais e agradáveis a Deus. Então essa é a igreja, não tem nada a ver com prédios. Hoje em dia a igreja é muito associada a prédios. Se você for no Google e colocar igreja, só aparece prédios e mais prédios e mais prédios. Mas aqui a palavra de Deus, ela é sobre as pessoas. E nesse contexto atual, como está essa igreja? Essa igreja hoje ela está sobre a terra, continuando a missão que o Senhor Jesus deu lá em Atos 1, versículo 8, onde ele falou, olha, permanecer em Jerusalém, vocês vão receber poder do Espírito Santo e vocês ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, essa igreja continua nos dias de hoje. A igreja está sobre a terra, a igreja invisível, a igreja que é composta daqueles que entenderam o que é o Evangelho e estão aí pregando, anunciando a volta do Senhor, amando uns aos outros, como o Senhor nos ensinou. Agora, é interessante entender que nós estamos 2.000 anos de distância, quase 2.000 anos de distância, de que se passou essas histórias bíblicas de Atos 2, ali no início da igreja. E muitas coisas se modificaram. Infelizmente, hoje a igreja está toda dividida em nomes de todos os tipos, mas a igreja fiel continua sobre a terra. A igreja fiel, composta por homens e mulheres fiéis, continua sobre a terra, realizando essa obra maravilhosa. Então, meus irmãos, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês possam contribuir com isso. Escreva um comentário se você não entendeu. Então essa é a igreja do Senhor sobre a terra. Próximo vídeo vou falar sobre o outro aspecto da igreja. A igreja local. A igreja que se reúne e que convive. Deus abençoe a todos, meus irmãos. E até o próximo vídeo.